Diário de Mina Harker, 5 de outubro, 17 horas. Relato de nossa reunião. Presentes: Professor Van Helsing, Lord Godalming, Dr. Seward, Sr. Quincy Morris, Jonathan Harker, Mina Harker. O Dr. Van Helsing descreveu quais medidas foram tomadas durante o dia para descobrir o barco e o destino que o Conde Drácula tomou em sua fuga. Como eu sabia que ele queria voltar para a Transilvânia, tinha certeza de que ele deveria ir pelo delta do Danúbio ou em algum lugar do Mar Negro, pois foi dessa maneira que ele veio. Era um vazio desolador que estava diante de nós. Omne ignotum pro magnifico. E assim, com corações pesados, começamos a procurar os navios que partiram para o Mar Negro na noite passada. Ele estava num veleiro, já que Madame Mina falou sobre velas sendo içadas. Esses navios não são tão importantes a ponto de entrar na lista de embarcações do Times. E assim fomos, por sugestão do Lord Godalming, para o Lloyd's, onde estão todos os navios que navegam, mesmo os tão pequenos. Lá descobrimos que apenas uma embarcação em rota ao Mar Negro partiu com a maré. Era a Czarina Catherine, e zarpou do cais de Dolittle para Varna, e daí para outros portos subindo o Danúbio. Então, disse eu, este é o navio onde o conde está. Então, fomos ao cais de Dolittle e lá encontramos um homem em um escritório de madeira tão pequeno que o homem parecia maior que o escritório. A ele perguntamos sobre a rota da Czarina Catherine. Ele era desbocado e o rosto vermelho e voz alta, mas ele era bom da mesma forma. E quando Quincy deu a ele algo do bolso, que tiniu enquanto ele o rolava e o colocava em uma bolsa tão pequena que ele escondeu profundamente em suas roupas, ele ainda foi melhor companheiro e humilde servo para nós. Ele veio conosco e perguntou a muitos homens que são difíceis e esquentados. Esses seriam sujeitos melhores também se não estivessem com sede. Eles falaram, xingaram e esbravejaram muito, e de coisas que eu não compreendi, embora eu suponha o que elas significavam. Mas, no entanto, eles nos disseram tudo o que queríamos saber. Eles nos contaram como, na última tarde, por volta das 5 horas, veio um homem muito apressado. Um homem alto, magro e pálido, com nariz comprido e dentes muito brancos, e olhos que pareciam estar queimando, que ele estava todo de preto, exceto que ele tinha um chapéu de palha que não combinava com ele ou com a hora, que ele mostrou seu dinheiro ao fazer uma rápida investigação sobre qual navio iria para o Mar Negro e por onde. Alguns o levaram ao escritório e então para o navio, onde ele não embarcou, mas parou no final da prancha sobre o porto e pediu que o capitão viesse. O capitão veio quando informado que ele seria bem pago. E embora ele esbravejasse muito no começo, ele concordou com o termo. Então o homem magro vai e alguém diz a ele onde cavalo e carrinho poderiam ser encontrados. Ele vai para lá e logo ele voltou. Ele mesmo conduzindo uma carroça com uma grande caixa. Essa ele próprio descarregou, embora precisasse de vários para colocá-la no navio. Ele conversou bastante com o capitão de como e onde sua caixa devia ser colocada. Mas o capitão não gostou e xingou ele em muitas línguas. E disse a ele que, se ele quisesse, ele mesmo poderia vir e ver onde ela estaria. Mas ele disse não, que ele ainda não viria, pois ele tinha muito o que fazer. Então, o capitão disse que era melhor ele ser rápido, maldição, pois o seu navio sairia do maldito local antes da virada da maldita maré. Então, o homem magro sorriu e disse que é claro que ele devia ir quando achasse adequado.
mas que ele não ficaria surpreso se partisse tão cedo. O capitão xingou novamente: poliglota! E o homem magro o fez uma mesura e agradeceu, e disse que ele abusaria da sua bondade e embarcaria antes da partida. Finalmente, o capitão, mais vermelho do que nunca e em mais línguas, disse que ele não queria nenhum francês, desgraçado maldito, em seu também maldito navio. E assim, depois de perguntar onde haveria, perto do navio, um lugar onde ele pudesse comprar formulários de embarque, ele partiu. Ninguém soube para onde foi o desgraçado, como eles disseram, pois tinha outras coisas para pensar. Maldição, pois logo se tornou aparente para todos que a Czarina Catherine não iria navegar como o esperado. Uma névoa fina começou a surgir do rio, e cresceu, até que logo uma névoa densa envolveu o navio e ao redor dele. O capitão xingou: poliglota, muito poliglota, poliglota com muitos malditos e desgraçados. Mas ele não poderia fazer nada. A água subiu, e ele começou a temer que perdesse a maré completamente. Ele não estava de bom humor, quando bem na maré inteira, o homem magro subiu na prancha novamente e pediu para ver onde sua caixa havia sido guardada. Então o capitão respondeu que queria que ele e sua caixa, velha maldita e desgraçada, fossem para o inferno. Mas o homem magro não se ofendeu e desceu com o imediato e viu onde estava colocada e ficou um pouco no convés no nevoeiro. Ele deve ter saído sozinho, pois ninguém o notou. De fato, eles não pensavam nele, pois logo o nevoeiro começou a se desfazer e tudo ficou claro novamente. Meus amigos da sede e do idioma de desgraças e maldições riram, enquanto contavam como os xingamentos do capitão excederam até seu vocabulário poliglota habitual, e estavam, mais do que nunca, pitorescos, quando, questionando outros marinheiros que estavam navegando para cima e para baixo no rio, naquela hora, ele descobriu que poucos deles haviam visto qualquer nevoeiro, exceto quando estava em volta do cais. No entanto, o navio saiu na maré vazante, e sem dúvida foi longe rio abaixo pela manhã. Ele estava então, quando eles nos disseram, no mar aberto. E assim, minha querida senhora Mina, é que temos que descansar por um tempo, pois nosso inimigo está no mar, com a névoa sob seu comando, a caminho do delta do Danúbio. Navegar um navio leva tempo, por mais que ele seja rápido, e quando partirmos, iremos mais rápido por terra e o encontraremos lá. Nossa melhor esperança é alcançá-lo quando estiver na caixa, entre o nascer e o pôr do sol, pois então ele não poderá lutar, e nós podemos lidar com ele como deveríamos. Há dias para nós, nos quais podemos preparar nosso plano. Sabemos tudo sobre onde ele está indo, pois vimos o proprietário do navio, que nos mostrou faturas e todos os papéis existentes. A caixa que buscamos será desembarcada em Varna e será dada a um agente, um Ristix, que apresentará suas credenciais. E assim, nosso amigo mercante terá feito sua parte. Quando ele perguntou se havia algo errado, pois para isso ele poderia telegrafar e pedir que uma investigação fosse feita em Varna, dissemos não, pois o que deve ser feito não é para a polícia ou para a alfândega. Isso deve ser feito apenas por nós e à nossa maneira. Quando o Dr. Van Helsing havia terminado de falar, perguntei se ele tinha certeza de que o conde permaneceu a bordo do navio. Ele respondeu: temos a melhor prova disso, sua própria evidência, no transe hipnótico nesta manhã. Perguntei-lhe novamente se era realmente necessário que eles perseguissem o conde, pois, eu tenho medo de Jonathan me deixar, e sei que ele certamente irá se os outros forem.
Ele respondeu em paixão crescente, a princípio silenciosamente. Enquanto ele continuava, no entanto, ele ficou mais zangado e mais forte, até que no final podíamos ver apenas uma parte do domínio pessoal que o tornou um mestre entre os homens. Sim, é necessário, muito necessário, por sua causa primeiro, e depois por uma questão de humanidade. Esse monstro já causou muito dano no escopo estreito onde se encontra, e no curto período, quando ele era apenas como um corpo tateando sua figura pequena na escuridão e na ignorância. Tudo isso eu disse aos outros. Você, minha querida senhora Mina, saberá disso no fonógrafo do meu amigo John, ou pelo seu marido. Eu disse a eles como a decisão de deixar sua própria terra árida de pessoas, e chegar a uma nova terra onde a vida do homem se espalha até que eles sejam como a multidão de milho em pé, era o trabalho de séculos. Se outro dos mortos-vivos, como ele, tentasse fazer o que ele fez, talvez nem todos os séculos do mundo, que foram ou que serão, poderiam ajudá-lo. Com este, todas as forças da natureza, que são ocultas e profundas e fortes, devem ter trabalhado juntas de alguma maneira surpreendente. O próprio lugar onde ele viveu, como morto-vivo por todos esses séculos, está cheio de estranheza do mundo geológico e químico. Existem cavernas e fissuras profundas, que atingem ninguém sabe onde. Há vulcões, alguns cujas aberturas ainda enviam águas de propriedades estranhas e gases que matam ou vivificam. Sem dúvida, há algo magnético ou elétrico em alguma dessas combinações de forças ocultas, que funcionam para a vida física de maneira estranha. E nele mesmo há, desde o início, grandes qualidades. Em um tempo difícil e bélico, ele foi celebrado como o Senhor de nervos de ferro, do cérebro mais sutil e do coração mais corajoso do que qualquer homem. Nele, algum princípio vital foi, de maneira estranha, o máximo. E enquanto seu corpo se mantém forte, cresce e prospera, seu cérebro também cresce. Tudo isso sem esse auxílio diabólico que certamente veio para ele, pois tem que ceder aos poderes que vêm e são simbólicos do bem. E agora é isso que ele é para nós. Ele a infectou. Oh, perdoe-me, minha querida, que eu diga isso, mas é para o seu bem que eu falo. Ele a infectou de maneira tão sábia que, mesmo que não o faça mais, a senhora só precisa viver como antes, da sua maneira doce. E assim, com o tempo, com a morte, que é do lote comum do homem, e com a sanção de Deus, a senhora ficará como ele. Isso não pode acontecer. Juramos juntos que não. Assim, somos ministros do próprio desejo de Deus, que o mundo e os homens, por quem seu filho morreu, não sejam entregues a monstros, cuja própria existência o difama. Ele já nos permitiu resgatar uma alma, e saímos como os velhos cavaleiros das cruzadas para resgatar mais. Como eles, viajaremos em direção ao nascer do sol, e como eles, se cairmos, cairemos por uma boa causa. Ele fez uma pausa e eu disse: mas o conde não levará a sua rejeição com sabedoria? Desde que ele foi expulso da Inglaterra, ele não vai evitar voltar, como um tigre faz à vila da qual ele foi caçado? Ahá! Ele disse: sua comparação do tigre é boa, e eu a adotarei. Seu devorador de homens, como na Índia chamam o tigre que já provou sangue humano, não se importa mais com outra presa, mas espreita incessantemente até que ele pegue mais homens. Esse que caçamos em nossa aldeia também é um tigre, um comedor de homens, e ele nunca deixará de espreitar. Não, ele não é de se retirar e ficar afastado. Em sua vida viva, ele atravessou a fronteira da Turquia e atacou seu inimigo em seu próprio chão. Ele foi derrotado, mas ele se afastou?
Não! Ele voltou, e de novo, e de novo. Olhe para sua persistência e resistência. Com o cérebro infantil que tinha, ele já concebia a ideia de vir a uma grande cidade. O que ele fez? Ele descobriu o lugar mais promissor em todo o mundo para ele. Então, ele deliberadamente se preparou para essa tarefa. Ele descobre pacientemente como é sua força e quais são seus poderes. Ele estuda novas línguas. Ele aprende uma nova vida social, novos ambientes de hábitos antigos, política, leis, finanças, ciências, os costumes de uma nova terra e um novo povo que surgiu durante sua existência. Esse vislumbre que ele teve apenas acendeu seu apetite e encantou seu desejo. Não, isso ajudou a crescer seu cérebro, pois tudo prova a ele como ele estava certo desde o início em suas suposições. Ele fez isso sozinho, de um mausoléu arruinado em uma terra esquecida. O que mais ele não poderá fazer quando o mundo amplo de pensamentos for aberto a ele? Aquele que pode sorrir para a morte, como sabemos, que pode florescer no meio de doenças que matam povos inteiros. Ah, se alguém assim viesse de Deus e não do diabo, que força para o bem ele não seria neste velho mundo nosso. Mas estamos comprometidos a libertar o mundo. Nosso trabalho deve ficar em silêncio e todos os nossos esforços em segredo, pois nessa idade esclarecida, quando os homens não acreditam no que vem, a dúvida dos homens sábios é a maior força do vampiro. Seria de uma vez sua bainha e sua armadura, e suas armas para nos destruir, seus inimigos, que estão dispostos a arriscar até nossas próprias almas pela segurança de alguém que amamos, pelo bem da humanidade e pela honra e glória de Deus. Após uma discussão geral, foi determinado que, para esta noite, nada seria definitivamente resolvido, que todos devíamos dormir nos fatos e tentar pensar nas conclusões adequadas. Amanhã, no café da manhã, devemos nos encontrar novamente. E depois de apresentar nossas conclusões, decidiremos sobre alguma linha de ação definitiva. Sinto uma paz maravilhosa e descanso esta noite. É como se alguma presença assustadora fosse removida de mim. Talvez. Minhas suposições não estavam terminadas, nem poderiam estar, pois avistei no espelho a marca vermelha na minha testa, e eu sabia que ainda estava impura.